A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Gente, o sol nasce para todas as pessoas, né? É incrível como muitas vezes a gente se acha tão exclusivista e vive uma vida doentia, egoísta, voltada para o si mesmo, né? Tem uma música muito bacana que eu tenho que confessar, já chorei bastante também com ela, né? Que diz assim: ele me ama tanto, tanto, ele ama. Fala sobre o amor do pai para com o filho, que seria Deus para com os seus escolhidos, os seus eleitos, né? Mas eu tenho uma notícia meio trágica para dar para você que tem essa linha de pensamento radical. Eu estou falando com os radicais apenas. Em duas situações apenas, nos evangelhos, Deus se manifestou como um pai amado, declarando isso de forma verbal apenas para Jesus. Nem Paulo teve esse privilégio. Nas duas situações foi, primeiro, durante o batismo, quando a pomba desce em forma, como quando o Espírito Santo, melhor dizendo, desce em forma de uma pomba, pousa na pessoa de Jesus e a voz ecoa do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E depois na passagem do Monte da Transfiguração, quando Jesus está resplandecente naquele lugar e é visto por 3 testemunhas, a saber, Pedro, Tiago e João, e ele consegue ver Elias e Moisés. E depois que Pedro tem essa súbita ideia de fazer 3 cabanas apenas, né? E ficar por ali, naquele lugar maravilhoso, uma nuvem os encobre e a voz vem dos céus, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me agrado a ele ouvir. Aí você fica caminhando na sua vida cristã, achando que você é a coisinha linda do Pai. Você é a coisinha bonitinha do Pai. Sim, você é a coisinha bonitinha do Pai. Você é o cara que Deus curte. Você é o cara que Deus ama. Você é o cara que Deus olha e fala: beleza, eu gosto dele. Aí você fala: tá falando de mim? Não, tô falando do ateu. Tô falando do cara que se diz blasfemo, né? Os blasfemos. Aquele cara que é ignorante, aquele cara que não tá nem aí, aquele cara que, para o Senhor Deus, está no mesmíssimo patamar que você. Por isso que eu falei que você tinha que estar preparado para essas notícias, porque isso pode ser uma novidade para você, né? E aonde eu quero chegar com relação a isso, quando eu falo que o sol nasce para todos, existem muitas pessoas dentro do cenário cristão que, por ser líderes, acham que eles são as pessoas mais incríveis do planeta. Não são, meu querido, vocês não são. E você que desistiu da fé e da carreira cristã por causa de um cidadão como esse, eu tenho mais uma notícia para te dar, cara. Você está perdendo seu tempo, porque ele não é Deus, ele é ser humano como você. Aliás, logo após o almoço, ele também sente sono e ele também deve fazer as coisas incríveis que se faz quando você come demais, né? A saber, defecar. Então não existe essa coisa de, não, mas poxa vida, Deus um dia me abandonou, aquele cara fez tal coisa e está ainda aí limpo. Isso é um problema dele com Deus, não seu. E é onde entra a história que eu queria contar. A história que eu quero contar é o seguinte: quando eu era moleque, sempre aconteceu quando eu era moleque, né? Aí até a gente aprender, né? Eu trabalhei com um sujeito e o cara era muito engraçado. E, cara, ele tinha um sério... Eu não tenho nenhum problema com fumante, né? Meu pai fumou muitos anos na minha frente, não tenho crise com isso. Mas ele fumava o tempo todo, cara, era muito engraçado, ele fumava o tempo todo. E um dia, entre uma tragada e outra, numa conversa na empresa que eu trabalhava, a gente estava falando sobre uma situação de coisas sobrenaturais acontecendo. Nossa, essa coisa sobrenatural, as coisas incríveis que acontecem, blá, blá, blá. E ele me saca, do meio do nada, a passagem que Filipe... Eu fiquei a semana inteira tentando lembrar o que ele tinha falado, e não estou com barganha, não estou com malandragem, não, eu lembrei mesmo. Ele falou da passagem de Filipe, quando ele está lá falando junto com os discípulos, de repente a voz fala no ouvido dele: é o seguinte, vai lá para o deserto, está vazio. E ele não tem dúvida, ele sai correndo e vai para o deserto. A ordem foi: vá para o deserto e lá está vazio.
E ele não titubeou. E ele me contando isso, cara, é incrível. Ele chega no deserto, tá passando uma carroça lá, com um príncipe, um eunuco, sei lá que diabo que era aquele cara. E aí Deus vem e fala pro cara, corre lá e segue a carroça. Ele sai correndo e segue a carroça. O cara tá lendo o texto de Isaías e ninguém sabe bem o que está acontecendo. E ele fala, não estou entendendo nada. Aí Felipe fala, cara, como é que você vai entender se você não está dando uma oportunidade para a gente poder conversar? Pô, você sabe? Então entra aí, fala comigo. Ele apresenta Jesus para aquele eunuco. E ele desaparece. Um piscar de olhos. Tipo Thanos. Mas só como esquerda que o Thanos faz, né? E as pessoas, elas não desaparecem, elas vão se desfazendo. Se você tem alguma dificuldade, porque você acha que só porque você não vai mais a uma congregação, ou você não vai mais a uma reunião, que Deus te olha de maneira horrível, porque afinal de contas ele só ama os queridinhos dele, cara, você tá errado, velho. Deus não ama só os queridinhos dele, Deus ama a humanidade. Tanto que ele entregou a humanidade. Tanto que ele se entregou à humanidade. E morreu numa cruz para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não apenas aqueles que vão em uma reunião. Se você hoje desistiu do caminho porque você acredita piamente que só os frequentadores é quem herdarão o reino do céu, lembre-se do ladrão na cruz, cara. Ele nunca frequentou uma igreja. Quer dizer, estou supondo aqui, né? Ele nunca frequentou uma reunião, ele jamais deu dízimo, ele não participou de campanhas, ele não foi evangelista, mas na última hora ele falou, então, Senhor, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. Ele já devia ter ouvido falar de Jesus. De alguma maneira ele já tinha ouvido falar das coisas de Deus, mas ele estava muito mais envolvido com as coisas do crime. E mesmo assim, na última hora, ele teve esse encontro com Jesus. Porque Jesus prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu tive essa experiência com esse rapaz, e aquilo me mostrou uma coisa. Eu li a Bíblia todo dia. E ele vivia muito mais do que eu. Ah, mas foi o tal dele, fumava pra caramba. Lógico, ele fumava, eu não fumava, eu era mais tonto. Porque eu era cheio de preconceito. Eu acreditava que os meus líderes eram mais importantes. Não, eles também defecam e peidam. Incrível isso. Fazem xixi, vomitam e passam mal e morrem. Oh, eles morrem. Aquele cara que traz a revelação todos os anos, todos os meses, ele vai morrer um dia. Incrível. Por isso que não cabe dentro da sua ideia religiosa algo como, não, eu não sou digno desse caminho porque eu não vou alcançar o padrão espiritual do líder que eu conheci. Queridinho, volte para o Senhor. O que você viu, viveu e passou. E se você tiver condições, como eu conversei com uma pessoa essa semana, a partir de uma frase que eu escutei de Caio Fábio, que foi confirmada 3 vezes para mim, se eu puder ser uma referência, olhe então para mim, porque eu tenho buscado seguir a Cristo. Se está difícil por causa do Congresso Nacional, se está difícil por causa da bancada evangélica, olhe para as pessoas que você conhece, porque não sou só eu, tem mais pessoas que são sérias. E você deveria prestar mais atenção nisso. Deus te abençoe, voltamos semana que vem, nesta continuidade dessa série. Deus abençoe você e a gente vai se falando. Bom fim de semana, galera. Ou Mina. Um abraço.